formar leitores não é uma questão simples, né? E a gente precisa pensar que é um problema que atinge não só individualmente as pessoas, mas atinge um país. Então, eu penso que é um problema que tem que ser abordado a partir de várias perspectivas. Não só como é uma questão pedagógica, mas uma questão social, uma questão cultural, uma questão tecnológica. Eu entendo que é preciso, em primeiro lugar, valorizar a cultura do livro e da leitura, mas não no discurso, para além do discurso, valorizar como uma prática concreta. Pensar que a formação do leitor envolve a questão estrita da alfabetização, e isso envolve políticas públicas, mas também envolve práticas sociais que se realizam em diversos espaços, na escola, na família, nos dispositivos culturais, como a biblioteca. Então, é preciso pensar que há toda essa rede de ações que precisam ser pensadas para formar leitores. Do ponto de vista individual, é preciso a vivência com a literatura, né? É preciso que a literatura seja apresentada de uma forma... E aí eu estou falando de leitores literários, embora a formação de leitor não aconteça só por meio da literatura, mas eu entendo que a literatura é uma porta de entrada importante para o mundo da cultura escrita, para o mundo da palavra. Então, eu penso que é preciso que os livros sejam apresentados como uma experiência interessante, uma experiência de descoberta, como experiência, sobretudo, né? Não só como uma tarefa escolar, como algo que é importante para o desenvolvimento da criança, mas como uma experiência que seja rica, que seja prazerosa, que seja valorizada, né? Que seja validada no contexto familiar, no contexto da escola, no contexto social mais amplo. E aí, quando a gente não vê essas práticas se realizando e a cultura do livro não sendo valorizada por diferentes vias, a gente vê que o desafio é muito grande e é maior do que simplesmente oferecer um livro para uma criança em casa. Até porque essa é uma questão que atinge não só as crianças que têm, as famílias que têm acesso ao livro, né? A gente entende a literatura e a leitura como um direito. Então, é preciso pensar que essa cultura tem que alcançar todas as camadas sociais, todas as culturas, e é preciso pensar em todos esses aspectos, eu acredito, para formar leitores. Ainda que a gente entende que quanto mais cedo se apresente essa experiência para uma criança, mais chances ela tem de se tornar leitor. A gente não pode garantir que uma criança se torne leitora por nenhuma maneira, né? É uma escolha, no fim das contas, mas a gente pode não excluir uma criança do mundo da leitura e do mundo da literatura. Então, eu acredito que é nessa articulação, eu acredito que é na oferta de experiências enriquecedoras, interessantes, prazerosas, que a gente forma leitores. Eu entendo que a escola tem um papel fundamental nisso, né? A escola tanto no sentido de atuar com o desenvolvimento de práticas de leitura no seu cotidiano, na formação de professores que leem também, porque essa questão da dificuldade de leitura, ela não atinge só as famílias e os pais, atinge os professores também. Professores que leem, mas leem o básico, leem por necessidade, leem porque precisam desenvolver uma atividade de leitura na escola, mas não tem a leitura como prática cotidiana, como prática prazerosa. Então, eu entendo que é uma questão educacional que tem que ser trabalhada na escola, que tem que ser pensada também em relação aos dispositivos culturais que a gente tem para promover a leitura, como as bibliotecas. Eu acho que sem biblioteca, sem acesso ao livro, não dá para formar leitor. O acesso pela via da compra não é para todos, né? A gente sabe que o livro não é um objeto barato no Brasil. Então, é preciso disponibilizar acervos também, políticas públicas, educacionais, mas políticas de distribuição de livros, livros de qualidade, acho que é um caminho fundamental para pensar essa questão. E apoiar esses pais, porque às vezes o pai até e a mãe, eles têm certa competência leitora, mas não conseguem valorizar a experiência da leitura da criança ou dispor de um tempo para, enfim, compartilhar leituras com as crianças. Então, eu entendo também que tem aí uma atuação
educativa em relação aos pais, de valorizarem essas práticas, de valorizarem esses momentos, de entenderem que isso é uma prática fundante para a formação das crianças, que é importante ler para as crianças desde pequenininhas, que o livro ilustrado, a literatura infantil são objetos culturais ricos, que não são meras historinhas, né? Porque muitas vezes se colocam num lugar menor porque é para criança. Então, eu entendo que tem todo um papel formativo aí da gente, como pesquisador, dos mediadores, que alcancem também esses pais. Eu entendo o mediador como aquele que dá as condições para que o leitor exerça seu direito de ser leitor pleno. Eu acho que o mediador, ele não é necessariamente alguém que vai explicar uma história ou ler uma história de uma determinada maneira apenas. Essa imagem do mediador em relação ao livro, no sentido de que ele vai fazer uma leitura e enfim, comentar essa leitura ou valorizar essa leitura, ela é verdadeira, mas eu acho que é mais do que isso. É dar essas condições. E essas condições começam desde a seleção de obras que permitam a entrada de diversas idades, de diversas crianças com diversas características, que não opte por uma determinada literatura fechada em si mesma ou por alguma motivação pedagógica, mas que selecione livros que incluam todos. Eu acho que é o primeiro ponto, mas que dá direito, dá espaço para o sujeito ser leitor pleno é também permitir que ele escolha, é permitir que ele expresse sua própria opinião, é tirar os obstáculos entre a criança e o livro. E esse obstáculo pode ser de diversas ordens. Pode ser, por exemplo, porque uma criança não sabe ler simplesmente. E aí o mediador tem que ler para a criança. Às vezes ela até decodifica, mas ela não compreende se ela for ler sozinha, porque tem uma questão, enfim, de agilidade de leitura, de memória de trabalho, então ela precisa de alguém que leia para ela. Às vezes esse obstáculo é um determinado tédio ou enfim, em relação à cultura do livro, aí você precisa então acrescentar a emoção e tirar esse obstáculo daí, dizer, olha, não necessariamente a leitura é algo chato ou enfim. Então, são diversas camadas, né, de atuação do mediador nesse sentido de retirar esses obstáculos entre os sujeitos e os livros.